Sejam muito bem-vindos ao Tepoverlist, seus lindos e lindas amantes de curiosidade de todo mundo. Hoje vamos falar sobre uma das mais interessantes, mais necessárias megaconstruções da engenharia de todo mundo, e suas curiosidades mais marcantes, que são elas, as megas pontes. As pontes são uma das maravilhas da engenharia moderna, capazes de levar pessoas e cargas para lugares específicos do mundo em questão de horas, e estão instaladas em lugares estratégicos e fundamentais em todo o mundo. Elas são uma das criações mais instigantes e necessárias da locomoção humana. Hoje no Tepoverlist vamos mostrar seus processos de criação e construção e suas características marcantes. As pontes são verdadeiras obras de arte da engenharia moderna. Elas unem cidades, estados e países, criando um mundo cada vez mais interconectado. E entre todas as pontes do mundo, existem 6 que se destacam por sua grandiosidade e complexidade de construção, que enfrentaram obstáculos da natureza ou da engenharia, para serem erguidas. Neste vídeo, vamos conhecer cada uma delas e entender como foram construídas, suas dificuldades e obstáculos superados. Então vamos pro vídeo. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal para nos ajudar a produzir mais conteúdo magnífico como esse que toda semana irá te surpreender. A metáfora global das pontes é que elas unem pessoas. Mas, o que essas pontes têm de especial? Quais seus obstáculos e por que se tornou tão difícil de finalizá-las? E como alguém que nunca construiu uma ponte suspensa poderia estar a cargo de uma construção como essa? Seria mesmo possível construir a ponte impossível de ser feita? A primeira de nossa lista é a ponte Golden Gate, que em tradução livre é Portal Dourado. Ela é localizada em São Francisco, no estado da Califórnia, Estados Unidos. Essa ponte é um verdadeiro ícone da cidade e uma das mais fotografadas do mundo. Mas o que essa ponte pode ter de especial para ser capaz de arrastar multidões de turistas diariamente simplesmente para admirá-la, correr ou tirar umas fotos? Ela liga a cidade de São Francisco até Sausalito, na região metropolitana de São Francisco, sobre o Estreito de Golden Gate. A ponte é o principal cartão postal da cidade, uma das mais conhecidas construções dos Estados Unidos, e é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis. E tem uma extensão de quase 3 quilômetros, e sua construção levou mais de 4 anos para ser concluída. Considerada impossível de se construir pelas várias situações que incluíam ventos fortes, marés incontroláveis. A primeira ideia dessa ponte foi concebida em 1916, quando um jornalista chamado James Wilkins promoveu o desafio ao prefeito de São Francisco. O desafio dos engenheiros consistia em lidar com os fortes ventos e correntes marítimas da região, que exigiram o uso de cabos de aço especialmente projetados para ela. Além de que a ponte é uma das poucas que utilizam tintas anuais para evitar oxidação. A dificílima tarefa de projetar tal estrutura ficou a cargo do engenheiro alemão Joseph Strauss. Embora não tivesse nenhuma experiência com pontes suspensas, o engenheiro Joseph Strauss fechou um contrato com a prefeitura e projetou a ponte, que começou a ser construída em janeiro de 1933 e concluída em 1937. Também houve inovações na forma como a ponte foi construída. Tinha que abranger uma das maiores distâncias já alcançadas, atingir alturas que não haviam sido vistas em uma ponte e resistir às forças do oceano. A altura era uma exigência militar, esses questionou Strauss, alegando que a construção da ponte iria dificultar o acesso de embarcações à baía. A ponte foi constituída com base em 2 torres com uma distância de 1.280 metros uma da outra e centralizada em seus 3 quilômetros de comprimento. Estas torres de suspensão, por sua vez, erguem-se a 227 metros acima do nível do mar, suportando os cabos. Nas pontes com esta arquitetura, os cabos suportam o tabuleiro suspenso. Isto significa que os 2 cabos principais que a suportam têm de estar preparados para suspender todo o peso do tabuleiro e dos cabos que partem dos cabos principais. Cada um destes, por conseguinte, tem um diâmetro de 92 centímetros, sendo formado por 27.572 cabos menores.
Essa é uma maravilha da tecnologia. E uma das obras-primas da engenharia americana. A segunda ponte é a Ponte do Estreito de Messina. Se você ainda não ouviu falar da Ponte do Estreito de Messina, prepare-se para se surpreender, pois ela simplesmente não existe. O porquê de essa ponte ser impossível de se construir, representa a pergunta mais importante que é: seria possível uma ponte unir dois continentes, com duas placas tectônicas? Em um projeto nada simples e cheio de loucuras e ambição. Essa tarefa, impossível de se imaginar, unirá dois continentes. Mas, o que essa ponte tem para nos ensinar sobre diplomacia, engenharia e mudanças da natureza? A Ponte do Estreito de Messina, na Itália, é conhecida por ser uma das mais ambiciosas obras de engenharia jamais realizadas. Com uma extensão de mais de 3 quilômetros, a ponte foi projetada para unir a Itália e a Sicília, criando uma ligação direta entre o continente europeu ao norte da África. O projeto, no entanto, foi suspenso em 2013 devido a questões financeiras, ambientais e de tecnologia. A Ponte do Estreito de Messina é uma maravilha da engenharia que vai revolucionar a Itália. Com uma das maiores obras de engenharia da história da humanidade. Com previsão para ser inaugurada em breve. Esta ponte vai ligar a Península Italiana, Ilha da Sicília, criando uma conexão mais rápida e eficiente entre esses dois pontos importantes do país. A Ponte do Estreito de Messina terá mais de 3 milhas de comprimento e será a maior ponte suspensa do mundo, com torres que atingem a incrível altura de 382 metros. Um dos maiores obstáculos de sua construção será a sua localidade, pois ela fica exatamente onde é o encontro de duas placas tectônicas, onde as fortes marés, os tsunamis e vários efeitos naturais atingem anualmente. Apenas esses desafios fariam com que o projeto seja impecável em sua engenharia para prevenir contra os atos da natureza. Mas não é só isso. Ela também será uma obra de arte, com um design elegante e moderno que se destaca no meio à paisagem exuberante do Mediterrâneo. Os seus obstáculos imensos é lidar com a movimentação das placas tectônicas e de variações climáticas ou tsunamis. A baixa sustentação do solo farão com que o projeto seja de bases não fixas de forma que seja livres de fixação em solo, dado a instabilidade do solo, como feitas com amortecedores de massa sintonizada, o que libera a ligação em solo fixa. Além de tudo isso e a sua beleza e grandiosidade, a Ponte do Estreito de Messina terá um impacto significativo na economia e no turismo da região. Será a conexão mais rápida entre a Península Italiana e a Ilha da Sicília. E vai permitir o desenvolvimento de novos negócios e oportunidades de emprego, além de facilitar o acesso dos turistas a algumas das atrações mais incríveis da Itália, como o Etna e as praias mais deslumbrantes da Sicília. Não é à toa que a Ponte do Estreito de Messina é considerada um marco histórico na história da engenharia e um verdadeiro presente para a Itália e para o mundo. Com certeza, ela será um destino imperdível para quem deseja experimentar a emoção e a beleza da engenharia moderna em seu melhor. Então, prepare-se para se encantar com esta maravilha da humanidade e embarque nesta jornada épica da Itália. Em terceiro lugar, a Ponte Akashi-Kaikyo. Sendo 710 metros maior que a Ponte Golden Gate, a Ponte Akashi-Kaikyo, localizada no Japão, tem uma extensão de quase 4 quilômetros e foi construída em uma região que sofre constantemente com terremotos e tufões. Para garantir sua segurança, os engenheiros utilizaram uma técnica inovadora chamada de amortecedor de massa sintonizada, que permite que a ponte se mova livremente durante esses fenômenos naturais. Por esse motivo a sua construção requeria muito cuidado e cautela e muita perícia. Por isso foi selecionado os maiores engenheiros e estruturistas do Japão em uma seleção entre os melhores profissionais, em uma união quase que inimaginável para finalizar o projeto. Localizada no Estreito de Akashi entre a cidade de Kobe e a ilha Awaji, a ponte veio para fazer parte de uma rede nacional de estradas que conectada às ilhas Honshu, Awaji e Shikoku com o objetivo de estimular o crescimento econômico e o intercâmbio cultural do oeste japonês. Além da fundamental importância para o desenvolvimento da ilha Awaji. O tamanho da ponte é outro fator muito importante.
o que proporcionou mais uma dor de cabeça na equipe de engenheiros. Concluída em 1998 com 3.911 metros de comprimento total e 1.991 metros de vão central, a ponte Akashi-Kaikyo tornou-se a ponte com o maior vão do mundo, superando o recorde anterior, o vão central da ponte Great Belt, na Dinamarca, também inaugurada em 1998, que tem 367 metros. Um dos maiores obstáculos encontrados na construção foi a estruturação do vão central da ponte. Na etapa de construção do vão central, os cálculos obtidos foram tão precisos que não variavam nem cerca de 1 milímetro de um lado a outro. A ponte foi construída em 10 anos e nunca houve um acidente de trabalho até o dia de sua inauguração. A quantidade de fios cabo de aço impressiona, eles podem dar 7,5 voltas em volta do planeta. Em quarto lugar, a ponte Rio-Niterói, no Brasil. É uma das mais conhecidas do mundo e a maior da América Latina. Com uma extensão de 14 quilômetros, essa ponte foi construída em uma região que sofre com fortes ventos e correntes marítimas. Para garantir sua segurança, os engenheiros utilizaram uma técnica chamada de enrocamento, que consiste em revestir o fundo do mar com rochas para evitar a erosão. A construção da ponte Rio-Niterói é uma história de superação e engenharia incrível que merece ser compartilhada e celebrada por todos. Com sua extensão de mais de 14 quilômetros, a ponte liga a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro à cidade de Niterói, e é um marco da arquitetura moderna brasileira. A construção da ponte Rio-Niterói foi um desafio sem precedentes para os engenheiros e trabalhadores envolvidos. Durante sua construção, uma série de obstáculos precisaram ser superados, desde o desafio de construir em meio ao oceano, até a necessidade de garantir a segurança de todos os trabalhadores envolvidos. Mas, mesmo com todos esses desafios, a construção da ponte Rio-Niterói nunca foi interrompida, e o resultado final é uma obra-prima da engenharia que continua a ser admirada até hoje. Milhões de pessoas atravessam a ponte todos os anos, e ela se tornou um ícone do Brasil. Um símbolo de conexão e progresso. Em quinto lugar, a Ponte Vasco da Gama, em Portugal. É outra ponte que chama a atenção pela sua grandiosidade. Com uma extensão de mais de 17 quilômetros, essa ponte é a mais longa da Europa e foi construída em um tempo recorde de apenas 3 anos. O desafio dos engenheiros foi criar uma estrutura que suportasse o forte vento e as correntes marítimas da região. Essa maravilha da engenharia é a mais longa ponte da Europa, com 17 quilômetros de comprimento. Mas vocês sabiam que a construção da Vasco da Gama foi um verdadeiro desafio para os engenheiros e trabalhadores envolvidos no projeto? A construção da ponte teve início em 1995 e levou cerca de 3 anos para ser concluída. Durante esse tempo, os trabalhadores enfrentaram diversos obstáculos, como ventos fortes, marés altas e profundidades elevadas, que se tornaram uma obra extremamente perigosa. Para superar esses desafios, os engenheiros responsáveis pela obra desenvolveram soluções inovadoras e utilizaram tecnologia de ponta. Eles criaram um sistema de ancoragem que permite que os pilares da ponte sejam erguidos mesmo em condições adversas, como ondas de até 7 metros de altura. Outro grande desafio enfrentado pelos trabalhadores foi a construção do tabuleiro da ponte, que foi feito utilizando uma técnica inovadora chamada de lançamento progressivo. Essa técnica consiste em construir uma ponte em trechos pré-fabricados que são encaixados uns nos outros, permitindo que a obra avance de forma rápida e segura. Com todo esse esforço e dedicação, a Ponte Vasco da Gama foi inaugurada em 1998 e se tornou um verdadeiro ícone da engenharia mundial. Além disso, ela tem uma vista incrível da cidade de Lisboa e do Rio Tejo. E é uma atração turística imperdível para quem visita a região. Em sexto lugar e por fim, a ponte da Miang-Kunshan, que fica na China. Essa ponte é conhecida por ser a mais longa do mundo, com mais de 164 quilômetros de extensão. Para construí-la, foram necessários mais de 10 mil trabalhadores e um investimento de mais de 8 bilhões de dólares. Foram necessários mais de 10 anos de planejamento e construção para que essa maravilha da engenharia se tornasse realidade. E o resultado é simplesmente deslumbrante.
A ponte da Niang Kunshan é um exemplo impressionante do que a engenharia moderna é capaz de fazer. Com suas torres gigantes, sua estrutura de aço resistente e seus cabos de aço que suportam o peso dos veículos, essa ponte é uma verdadeira obra-prima. Mas não pense que a construção foi fácil. Os engenheiros tiveram que superar muitos obstáculos e desafios técnicos, como a instabilidade do solo e o clima adverso. Eles também tiveram que lidar com questões ambientais e de segurança. A belíssima ponte chama a atenção pela sua exuberância e tamanho. Além disso, a ponte conta com um sistema de iluminação que muda de cor conforme o tráfego de veículos, criando um verdadeiro espetáculo visual. Essa ponte é simplesmente incrível. É a ponte mais longa do mundo, construída em uma região montanhosa e com muitos desafios técnicos. No entanto, graças ao trabalho árduo e à aquisição dos engenheiros, a ponte da Niang Kunshan foi concluída com sucesso e é agora um marco da engenharia moderna. Se você gosta de curiosidades de todo mundo, não esqueça de se inscrever no Tepoverlist, compartilhe com seus amigos e familiares para que todos possam se maravilhar com essas pontes magníficas. E com várias grandiosas diversidades da criação humana. Essas são as mais interessantes e maiores pontes do mundo, que são verdadeiras maravilhas da engenharia, mas cada uma com suas curiosidades e características incríveis. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no nosso canal para mais vídeos como esses. Curta, compartilhe e antes comente sobre